Em relação a contrato, cara, contrato é um problemaço. Assim, quando você é pequeno, fatura menos de 1 milhão, a gente nem conversa de contrato, porque você até negocia alguma verba, uma bonificação e tal, mas não existe um contrato formal. Quando você passa de R$ 1 milhão de venda, você já começa a ter que se preocupar em ter contratos formais, que seja, sei lá, abatimento num boleto, abatimento financeiro num boleto, ou o contrato que ele vai me pagar via bonificação, ou que ele vai fazer um depósito na minha conta, que também acontece. E aí eu preciso gerenciar essas inúmeras maneiras que a gente inventa de tentar tirar uma vantagemzinha do fornecedor, e o contrato me garante algumas amarrações aí desse processo. Então, essa gestão de contrato, quando a gente fala de um fornecedor, é fácil, né? Mas quando a gente está falando de, sei lá, de 30, 40, 50 fornecedores, esse processo fica complexo. E muitas vezes se esquece, não se cobra e tudo mais. E hoje, a melhor maneira de fazer contrato é com desconto financeiro ou com depósito em conta. Porque a bonificação, teoricamente, eu não recebo crédito ICMS, quando eu vender ela, eu pago o débito. Então, ela é menor do que necessariamente o cara me dá. Então, o melhor é o cara debitar esse lado do boleto, e mesmo assim eu preciso controlar esse débito de boleto, e eu preciso controlar também se o cara for depositar na minha conta, porque a gente começa no dia a dia e as coisas se esquecem. Então, hoje, como é que você vê essa questão dos contratos e como é que vocês tratam isso hoje na HR? Então vamos lá, nós tratamos de duas formas, na verdade. Uma coisa que você falou, para nós também ela pode ser controlada como verba, tá? Então a gente chama isso de uma carta de crédito e verba, mas eu vou mencionar isso depois. Contrato. No cadastro do fornecedor, você vai dizer quais os contratos você tem com aquele fornecedor. Base, né, que você usou, o que você cadastrou. Tem um contrato lá de troca de mercadoria. Negociei lá 2% com ele, 1% com ele que ele não me paga. Logístico, campanha de aniversário, etc. Tá? Então, são contratos. Vai acontecer a todo momento que eu comprar a mercadoria, independente de uma ação minha. É isso. Seja para fazer um desconto financeiro, seja para ele me fazer um pagamento de um depósito, por exemplo. Tá certo? Exato. Inclusive, tá? É uma briga de alguns dos nossos clientes com os fornecedores que eles querem tirar desses contratos, né? Na nota que ele vai estar pagando isso, quando ele estiver pagando por nota, ICMS, por exemplo, se for o caso na ST, tá? IPI e PIS e COFINS. Então, o contrato também permite isso, que naquele fornecedor que você não conseguiu tirar isso, ou melhor, ele exige que você tire isso, você pode dizer que ele não faz parte do pagamento. Então, quando entrar aquela nota, vai ser desconsiderado aqueles valores para, sobre o saldo, ele te pagar aquele percentual que você acordou com ele, tá? Está lá no financeiro isso, está controlado, amarrado, consegue acompanhar, relatório de gestão disso, etc. Geram contas a receber lá no financeiro, e aí eu sei que eu posso controlar que existe uma dívida que o fornecedor tem que me pagar. Isso. Nesse caso, toda vez que a nota entra, automaticamente ele já gera uma contrapartida. É 2%? Então, quanto que a nota? É R$1.000? Então, vai gerar 2% de R$1.000 e vai gerar já um lançamento ali vinculado ou um novo lançamento, né? Que seria um depósito que ele vai me fazer, uma outra forma que ele vai me pagar, e um contas a receber para que ele me pague aquela mercadoria. Eu posso fazer um cruzamento, uma conferência disso com que você pagou, não pagou. Sim, e tudo mais. pode e deve, né? Então, deve fazer uma conferência disso ali. Até outra coisa legal disso aí, quando entra no compras, na maioria das compras que a gente tem nos modelos customizados, toda vez que ele entra, a gente abre uma tela para ele falando o que o fornecedor te deve. Nota de devolução, troca, contratos que estão em aberto lá que não te pagou ainda, ou mesmo cartas de crédito que ele não te pagou também. É isso. Então, a toda compra, ele tem a oportunidade de negociar novamente com o vendedor. Ou cobrar o vendedor, ou seja, quem for, tá? Então, essa é a versão contrato. A versão carta de crédito, nós trabalhamos em que formato isso? É aquilo que acontece no momento da compra pontualmente. Por exemplo, olha, estou vendendo lá meu terminal naquele momento para ele. Ele vai me pagar X mil reais naquela venda de terminal. Como? Mercadoria, depósito financeiro, abatimento de nota, ele também define qual que é esse formato de pagamento, tá? Faz já esta carta de crédito, onde esse texto dessa carta também pode ser previamente já cadastrado, só assina o contratinho assim, pelo vendedor e pelo comprador nesse caso, tá? Isso automaticamente vai para o financeiro, para o contas a receber. Então, mesmo que, né, ele não queira, ele não tem opção de não gerar um contas a receber. Está registrado. E ele acompanha isso também lá no controle de verbas, tá? O quanto cada fornecedor te deve, o quanto cada comprador tem de verba, por tipo de verba também, verba de aniversário, verba de introdução, verba de terminal, verba de campanhas, etc., né? Consegue acompanhar isso por tipo também, com um BI nosso, e também se isso ficou vinculado a uma categoria, talvez até uma categoria também.
tá? Entendi. Então, tem toda a gestão, tanto da verba quanto do contrato. E aí o cara consegue ver. Eu tô falando que existem hoje grandes empresas de software que não conseguem fazer essas amarrações direito. E aí ele não consegue gerenciar de verdade esses contratos de sell-in, de sell-out, contrato de... Deixa eu te dar um exemplo nisso que você está falando, então. Nós entramos uma vez num cliente que ele fazia esse controle em planilha e manualmente. Alguns Isso. compradores faziam em planilha e outros manualmente, tá? E quando nós começamos a introduzir isso no sistema, eu lembro que eu perguntei para o cliente, quanto você estima que você tem de verba aqui que estão te devendo? Ele falou, perto de R$500 mil. Falei, legal. Então, vamos colocar isso no sistema e vamos ver. Quando passou a colocar isso no sistema e foi cobrando os fornecedores aquilo que de fato devia, ele descobriu que era 3 vezes mais. Era 1,5 milhão. Caramba! Ele tinha isso na rua e não sabia. Tava achando que Pagou era o software uns anos, né? muito, né? Muitos anos aí, só com isso.